É até difícil colocar em palavras o quão importante é o momento pelo qual o nosso país está passando. A história do Brasil é repleta de tentativas de golpe. Alguns deles mal sucedidos, outros, infelizmente, que acabaram tendo sucesso. E tem até golpe que as pessoas negam que foi golpe, né? Agora, uma coisa que não tem na história do nosso país é golpista sendo responsabilizado pelo golpe. E olha, a gente tá muito perto de ver isso acontecer. Começou no dia 2 de setembro de 2025, o julgamento do núcleo 1 da trama golpista que tentou acabar, mais uma vez, com a democracia brasileira. Nesse núcleo estão o ex-diretor da ABIN, Alexandre Ramagem, o ex-ministro-chefe do GSI, General Augusto Heleno, o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, o ex-ministro da Defesa, General Paulo Sérgio Nogueira, o ex-ministro da Casa Civil, General Walter Braga Neto, o ex-comandante da Marinha, Almirante Almir Garnier, o ex-chefe da Ajudância de Ordem da Presidência da República, Tenente-Coronel Mauro Cid, e o ex-presidente inelegível e réu, Capitão Jair Bolsonaro. Ok, nesse caso todos eles são réus, mas é que soa também ex-presidente réu inelegível Jair Messias Bolsonaro. Esse vídeo está sendo lançado no início da segunda semana do julgamento, então a gente ainda não sabe o resultado. Mas a gente já viu tudo o que aconteceu na primeira semana. E esse é um testemunho da loucura que foi. Teve recadinho pro Trump, pro legislativo e pra imprensa. Teve advogado citando a própria sogra. Teve defesa de um acusado entregando os outros. Ninguém segura a mão de ninguém. Nesse vídeo, a gente vai recapitular tudo isso, tanto para você que quer acompanhar a segunda semana do julgamento, quanto para você que tá assistindo do futuro e quer entender que maluquice foi essa? Imagina só os historiadores estudando tudo isso e vendo o advogado citando a própria sogra. E por que lembrei da minha querida sogra? Porque... Eu tô curioso. O julgamento começou com o ministro relator do caso, Alexandre de Moraes, mais conhecido como Xandão, que leu o seu relatório sobre o caso. O texto estava cheinho de indiretas, era tapa de luva de pelica para todo lado. O primeiro recado foi para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que usou sanções contra o Brasil e contra o próprio Alexandre de Moraes para tentar interferir no resultado do julgamento. O Xandão deixou claro que não ia funcionar. Coragem institucional e defesa da soberania nacional fazem parte do universo republicano dos membros dessa Suprema Corte, que não aceitará coações ou obstruções no exercício de sua missão constitucional, conferida soberanamente pelo povo brasileiro por meio de sua Assembleia Nacional Constituinte. A soberania nacional não pode, não deve e jamais será vilipendiada, negociada ou extorquida, pois é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, expressamente previsto no inciso 1º do artigo 1º da Constituição Federal. Depois veio o recado para os membros do Legislativo, que volta e meia inventam aí uma PEC para tentar restringir os poderes do STF ou aprovar uma anistia para os réus que sequer haviam sido condenados. É um princípio inflexível da Constituição brasileira a independência do Poder Judiciário em defesa do país. E a história desse Supremo Tribunal Federal demonstra que jamais faltou ou jamais faltará coragem aos seus membros para repudiar as agressões contra os inimigos da soberania nacional, da democracia, do Estado de Direito ou da independência do Poder Judiciário. E também teve o recado para todos os figurões da imprensa que defendiam que o STF estava pegando pesado demais e que as sentenças tinham que ser aliviadas em nome de uma tal pacificação. Você sabe o que é pacificação? Nesses momentos, a história nos ensina que a impunidade, a omissão e a covardia não são opções para a pacificação, pois o caminho aparentemente mais fácil, e só aparentemente, que é da
impunidade, que é da omissão, deixa cicatrizes traumáticas na sociedade e corrói a democracia, como, lamentavelmente, o passado recente do Brasil demonstra. A pacificação do país, que é o desejo de todos nós, a pacificação do país depende do respeito à Constituição, da aplicação das leis e do fortalecimento das instituições. Não havendo possibilidade de se confundir a saudável e necessária pacificação com a covardia do apaziguamento, que significa impunidade e desrespeito à Constituição Federal e, mais, significa incentivo a novas tentativas de golpe de Estado. Com esse relatório, o Xandão deu um grande grito de independência, deixando claro que nenhum desses grupos iria se colocar no caminho do julgamento. Aí vem a segunda parte do relatório, aquela em que o Alexandre tira a sua bola de cristal e mostra ser capaz de prever o que a defesa dos acusados iria dizer nas suas sustentações orais. Ok, nem precisa de bola de cristal nesse caso, até eu era capaz de prever isso aí, viu? A verdade é que por meses as teses da defesa já estavam sendo levantadas pelos bolsonaristas nas entrevistas, nas redes sociais e nos grupos de zap. Qualquer um que tivesse prestando atenção sabia o que vinha por aí. O Xandão já se precaveu e já respondeu muitas delas. Ele explicou, por exemplo, que não aconteceu o tal do document dump, uma prática em que são entregues quantidades absurdas de documentos desorganizados que acabam impedindo a defesa de analisar tudo. Inexistência de document dump. O fato de existirem inúmeros documentos e mídias nos autos deriva da complexidade das investigações e do número de indiciados pela Polícia Federal, que sistematicamente produziu um relatório e um sumário indicativo de provas que serviram tanto para a análise da Procuradoria-Geral da República quanto para as defesas de maneira idêntica e transparente, com absoluto respeito ao devido processo legal. Ele também afirma que não houve a pesca probatória, que é ficar investigando alguém sem saber o que está procurando até achar alguma coisa para acusar. Inexistência de nulidade, não caracterização de fishing expedition. A hipótese dos autos, consubstanciada em investigação iniciada para apurar a existência de milícias digitais atentatórias ao Estado Democrático de Direito e à independência das instituições, não se confunde com a chamada pesca probatória, que somente se caracteriza quando se pretende investigar genericamente algumas pessoas e não fatos, de maneira especulativa, ou seja, obter qualquer dado aleatório, independentemente da investigação instaurada ou infração penal existente. Não se pode confundir uma detalhada e complexa investigação com a ilegal pesca probatória. Ele também defendeu a validade da delação premiada do Mauro Cid. Mas ressaltou em síntese que Mauro César Barbosa Cid firmou acordo de colaboração premiada por livre e espontânea vontade, sempre com orientação e acompanhamento de seus defensores, em todos os atos processuais em que foi intimado. Que o acordo de colaboração premiada preencheu todos os requisitos de validade, eficácia e efetividade, e como tal foi homologado e ratificado pelo colaborador e por essa Suprema Corte. Como a gente vai ver mais pra frente nesse vídeo, não adiantou muita coisa. A defesa dos acusados ficou batendo nesses pontos do mesmo jeito. Assiste até o final e tira aí suas próprias conclusões sobre se isso diz mais sobre a competência do Alexandre de Moraes ou das defesas. Daqui a gente vai direto para a conclusão mais importante, a de que o golpe foi liderado pelo ex-presidente constipado Jair Messias Bolsonaro. Ainda salientou a Procuradoria-Geral da República que a organização criminosa liderada pelo ex-presidente da República, em conjunto com integrantes do alto escalão de governo e de setores estratégicos das Forças Armadas, estruturou e mobilizou de forma sistemática gentes, recursos e competências do Estado brasileiro à revelia do interesse público, para propagar narrativas enganosas, assim como para provocar a instabilidade social e defender medidas autoritárias. A afronta, afirmou a Procuradoria-Geral da República, à legalidade constitucional teria por objetivo a permanência ilícita de Jair Messias Bolsonaro
no comando do poder, com o intuito de enfraquecer as instâncias públicas, em clara negação do princípio da alternância democrática, da soberania popular e do equilíbrio entre os poderes. Depois do Xandão, foi a vez do procurador-geral Paulo Gonet. Mas antes desta pérola da oratória, vamos ouvir uma palavrinha dos patrocinadores que tornaram esse vídeo possível. Olha, a gente sabe muito bem, não tá fácil acompanhar todas essas notícias. Até porque o roteirista do Brasil, ele não para nunca, além de estar completamente maluco. Até pra gente que tem isso como trabalho, e vamos combinar, é todo mundo meio viciadão em notícia, às vezes a gente também é atropelado por tudo isso. E no meio dessa lasanha de caos e confusão que é o Brasil ultimamente, qualquer coisa que faça a gente não perder tempo já faz muita diferença. Por isso que todo mundo aqui no Meteoro ama de paixão as roupas da Insider. Uma porque não precisa passar a roupa, só o calor do corpo já desamassa. A tecnologia anti-odor também ajuda a ter que lavar menos vezes. Tudo isso é menos tempo se preocupando com roupa e mais tempo para se manter bem informado. Dá só uma olhada nas já clássicas Tech T-shirts. Tem masculina e feminina de várias cores. Não precisa ficar só no pretinho básico não, tá? Embora eu particularmente goste muito. Procura lá no site da Insider e se você usar o cupom METEORO, que tá aparecendo aí na sua tela, vai garantir 20% de desconto em qualquer produto da loja. Esses 20% podem ser somados aos descontos que já estão no site, para chegar até 50%. Entra usando o link que está na descrição e no comentário pinado e o cupom já vai ser adicionado automaticamente à sua compra. É mó moleza. Confere lá e eu posso te garantir, você vai receber roupas bonitas e de alta tecnologia para você usar ou para você presentear alguém que você ama, mostrar aí o seu carinho. E de quebra, você ainda ajuda a gente aqui no Meteoro a continuar o nosso trabalho. Muito obrigada a você que está assistindo e a Insider pela ótima parceria. O Paulo Gonet entra nesse processo como representante da acusação. Ele deixa claro que o seu texto é bastante resumido, o que faz bastante sentido quando a gente lembra que a denúncia original tinha quase 300 páginas. Manolo, ninguém ia aguentar este homem lendo tudo isso de uma vez só. O Gonet começa o seu texto respondendo uma ideia que anda vagando bastante pela cabeça dos bolsonaristas, a de que não faria sentido punir os réus por um ato que não foi de fato efetivado. Em casos assim, se a intentona vence pela ameaça do poderio armado ou pela sua efetiva utilização, efetivamente não há o que a ordem derruída possa juridicamente contrapor. Pois é, pode até ter sido só uma tentativa de golpe, mas isso, gente, já é em si um crime. Até porque, se o golpe for efetivado, os golpistas tomam o poder e o crime nunca vai ser punido. Além de ser uma questão de legislação, é uma questão de lógica. E diga-se de passagem, é algo que infelizmente o nosso país já viu acontecer no passado, né? Para reforçar o ponto, o Gonet deixa claro que, para a acusação, o golpe foi muito além do planejamento. Ele já estava em curso. Quando o presidente da República e o ministro da Defesa se reúnem com os comandantes militares sob a sua direção política e hierárquica para concitá-los a executar fases finais do golpe, o golpe ele mesmo já está em curso de realização. Toda a trama golpista envolveu muita gente. Só no núcleo 1 são 8 pessoas. Tem os réus dos outros núcleos, tem o pessoal que participou da depredação dos prédios dos 3 poderes e já foi julgado. Isso para não falar de um monte de empresário e parlamentar que nem tá respondendo ainda pelo caso. Com uma organização tão grande, é evidente que a atuação de cada indivíduo isolado no golpe pode parecer pequena. O Gonet reconhece e responde a isso, dizendo que os atos têm que ser considerados como uma parte dentro de um todo. Já a tentativa de insurreição depende de inteligência de eventos, que desligados entre si, nem sempre impressionam sob o ângulo dos crimes contra as instituições democráticas, mas que, vistos em seu conjunto, destapam uma unidade na articulação de ações ordenadas ao propósito do arbítrio e do desbaratamento das instituições democráticas. A denúncia apresentada neste processo, por isso até,
não pode ser analisada como uma narrativa de fatos isolados. Antes, há de ser contemplada como relato de uma sequência significativa de ações voltadas para a finalidade malsã, aptas, na soma em que se integram, para provocar o resultado que a legislação pune. O procurador-geral também deu bastante destaque às provas, deixando claro que foram elas, e não a delação do Mauro Cid, que foram usadas para embasar a acusação. É útil referir que as provas mais eloquentes foram sendo descobertas pela argúcia das investigações encetadas pela Polícia Federal. Aconteciam mais das vezes de elas serem confirmadas adiante pelo colaborador Mauro Cid. Isso é importante tanto para desmanchar a narrativa bolsonarista de que os réus estavam sendo julgados com base em fofocas e mentiras contadas pelo Cid, quanto para garantir que o caso fique de pé mesmo se o acordo da delação cair. Mais uma vez, isso não impediu muitos dos advogados de defesa de gastar muito tempo reforçando a narrativa e atacando a delação. Assiste até o final e julguem vocês mesmos se isso é erro do Gonê ou das defesas. Apesar do seu jeito bem mais formal e menos instagramável do que o Xandão, o Gonê também sabe dar ali as suas alfinetadas. Uma dessas alfinetadas veio justamente durante a fala sobre as provas, quando ele diz que muitas delas foram criadas e mantidas pelos próprios réus. Valeu, gente! A denúncia não se baseou em conjecturas ou suposições frágeis. Os próprios integrantes da organização criminosa fizeram questão de documentar quase todas as fases da empreitada. Assim, por exemplo, a denominada Operação 142, é uma alusão equivocada ao artigo da Constituição, foi encontrada em pasta intitulada Memórias Importantes. Esse aí é o jeitinho Gonê de zoar os bolsonaristas por serem campeões em criar provas contra si mesmos. E para fechar com chave de ouro, o Gonê afirma que não há dúvida sobre a responsabilidade dos réus no crime e que a única coisa que faltava agora era definir qual o tamanho da pena. Ixi. O grau de atuação de cada qual no conjunto dos episódios da trama é questão de mensuração da culpa e da pena, mas não da responsabilidade em si pelos acontecimentos. Como o Brasil é uma democracia e não uma ditadura da toga, todos os acusados têm direito à ampla defesa. Depois da fala do Gonê, os advogados de cada um dos 8 réus tiveram espaço para fazer a sustentação oral e defender os seus clientes. Se prepare, porque é aqui que começou o caos e a confusão. A primeira defesa a se manifestar foi a de Mauro Cid, representado por Jair Alves Pereira e César Bittencourt. O grande foco dessa sustentação foi garantir que o acordo da delação premiada não vai cair. Ou seja, os próprios advogados já sabem que o Mauro Cid vai puxar uma cana. A ideia é garantir que não vai ser por muito tempo. Para conseguir isso, era preciso garantir que as acusações que a defesa dos outros réus estão fazendo de que o Cid teria sido coagido a delatar ou de que ele teria descumprido as condições da delação são falsas. O resultado foi uma defesa que gastou bastante tempo elogiando a atuação do tribunal e até da Polícia Federal. Qual é o delegado que não tem uma tese confrontante com quem ele está investigando ou com quem ele está perguntando? O delegado que não tiver uma linha de investigação e não puder questionar a quem ele está interrogando, seja indiciado, investigado, testemunha, ele não tem nada. Ele vai perguntar o quê? Pois eu nunca vi uma coisa dessa, a defesa elogiando a polícia, tipo o rato elogiando a ratoeira. Olha que ratoeira bonita. Rolou elogio até mesmo para o Fábio Chor, um dos delegados mais odiados e atacados pelos bolsonaristas. Eu preciso dizer que a equipe do Dr. Fábio Chor, que à época dos depoimentos prestados pelo Mauro Cid, sendo comandadas por ele, do Dr. Flávio Reis e Dr. Elias Milhomens, foi extremamente ética e profissional. Eles nunca falaram com Mauro Cid sem a presença da defesa. Nunca tentaram falar com Mauro Cid sem antes acessar a defesa.
Mas a coisa ficou séria mesmo, de verdade, mais tarde, quando o advogado chegou a sugerir o que poderia ser entendido até como uma fraude processual por parte da defesa de outro réu. Ele destaca que foi anexado ao processo o que seria uma minuta de ata notarial, como se fosse uma ata de fato. Isso foi juntado lá na ação como uma minuta de ata notarial. Minuta de ata notarial. Mas foi juntada nessa ação penal aqui como uma ata notarial. E que de ata notarial não tem nada. Outro ponto em que a defesa do Cid contradisse o discurso vigente do bolsonarismo foi quando ele afirmou que não houve dezenas de depoimentos diferentes no curso da delação, mas apenas uma delação premiada. No início e lá no recebimento, ministro Fux, Vossa Excelência disse que precisava, ao final, examinar a colaboração premiada do Mauro Cid, porque ela teria feito 11 colaborações. Eu só vou fazer uma ressalva aqui, ministro, porque ele fez uma colaboração e deu, acho que até mais de 11 depoimentos. Eu não vou precisar porque eu posso me equivocar, mas até acredito que mais. Mas inúmeras vezes ele foi chamado na polícia para reconhecer pessoas, locais, endereços. No caso das joias, por exemplo, ele foi chamado para reconhecer a quem tinha sido vendido nos Estados Unidos, a galeria, o endereço. Então, ele foi chamado inúmeras vezes lá para fazer reconhecimentos, nem sempre para prestar depoimentos. Os depoimentos foram prestados essencialmente nos 3 primeiros dias. E aí o resto foram complementações que o delegado ia solicitando no curso. Os bolsonaristas vivem tentando emplacar a ideia de que esse grande número de depoimentos seriam contraditórios entre si e provariam que o Cid estaria inventando ou mesmo sendo forçado a inventar informações. A defesa dele nega terminantemente essa afirmação. E o último ponto que a gente vai destacar da defesa do Mauro Cid é, de longe, o mais chocante de todos. Um momento em que um dos advogados chama o ministro Luiz Fux de atraente. Ministro Luiz Fux, sempre saudoso, sempre presente, sempre amoroso, sempre simpático, sempre atraente, como são os cariocas. Ah, mano, não, pra mim isso aí já é demais. Eu posso acreditar até na terra plana, mas Luiz Fux atraente já é demais pra mim. Esses seus cabelos brancos, bonitos. Depois da defesa do Mauro Cid, foi a vez da defesa do ex-diretor da ABIN, Alexandre Ramagem, representado pelo advogado Paulo Sintra. Pra falar bem a verdade, não teve lá muitos pontos altos nessa defesa, não. Foi tudo um grande não viu nada, não fez nada. Mas o único ponto de destaque mesmo veio no final, quando o advogado tomou um puxão de orelha da ministra Carmen Lúcia. O advogado fez muitas referências à inexistência ou que teria havido uma campanha pela eleição auditável, pelo processo auditável, e que isto era algo que foi até objeto de uma proposta de emenda constitucional. Mas Vossa Senhoria sabe a distinção entre processo eleitoral auditável e voto impresso. Sim, Excelência. Porque repetiu como se fosse sinônimo, e não é, porque o processo eleitoral é amplamente auditável no Brasil, passamos por uma auditoria, e para que não fique para quem assiste a ideia de que não é auditável. Uma coisa é a eleição com processo auditável, outra coisa é o voto impresso. O que se fez foi, o tempo todo, dizer que precisava de voto impresso, que tem a ver com o segredo do voto, a lisura e rigidez do direito de cada cidadã e cidadão votar só de acordo com o que ele pensa e ninguém saber disso. Outra é a auditabilidade. A auditoria, desde 1996, quando foi criado o processo eletrônico, ela é auditável e passa por várias fases. Então, só para ficar claro, porque Vossa Senhoria usou com muita frequência, como se fosse a mesma coisa. Não é, e o que foi dito o tempo todo foi esta confusão para criar uma confusão na cabeça da brasileira e do brasileiro e colocar em xeque. Então, só para esclarecer. Rapaz, depois dessa, eu pegava minhas coisas e ia pra casa, hein? Depois desse esporro com classe, veio a defesa do ex-comandante da Marinha, Almirante Almir Garnier, representada por Demóstenes Torres. E se você acha que você já ouviu esse nome, você pode estar certo. É que antes de representar o almirante, o Demóstenes já foi senador e se destacou como um dos grandes opositores do Lula durante o escândalo do Mensalão.
Ele acabou sendo cassado em 2012 por supostamente ter recebido dinheiro de um empresário suspeito de envolvimento com o jogo do bicho. Olha, daria para contar muita história dessa figura. E foi exatamente o que ele fez, em vez de defender o seu cliente. E não, a gente não tá brincando não, cada defesa tinha 1 hora para fazer a sua sustentação. O Demóstenes gastou 10 minutos tecendo elogios aos membros da corte. Depois foi falar sobre a sua longa história, sobre como seu cliente não tinha dinheiro para pagar a defesa e que ele estava fazendo isso por pena. Doideira! E um dia bateu nas minhas portas o almirante Garnier. Eu fiquei com pena dele. Por quê? É uma pessoa que vai inteirar agora 65 anos de idade, não tem recurso para pagar advogado, fez alguma coisa, disse, olha, nós não podemos fazer sem cobrar. E ele não teve dinheiro para pagar. A mãe dele vai fazer 93 anos, tem Alzheimer, ele alugou uma casa na Penha, né, para que ela pudesse morar, Penha, no Rio de Janeiro, e vive Brasília, Penha, e é uma figura que eu considero muito importante na minha vida. Daí ele fez ali defesas da liberdade de expressão irrestrita. Nós temos que tolerar essas bobagens. Isso não... Essa criminalização do discurso, nós acabamos depois perdendo o direito de dizer algumas das coisas que nós gostaríamos. E ele até prometeu levar cigarros para o Bolsonaro na cadeia. Se o Bolsonaro precisar de eu levar cigarro para ele em qualquer lugar, conte comigo, né? Ele é uma pessoa que eu gosto. Sabe, foi tudo muito divertido. Ele só esqueceu uma coisa, de defender o próprio cliente. A última defesa do dia foi a do ex-ministro da Justiça do Bolsonaro, Anderson Torres, representada pelo advogado Elmar Roberto Novak. A estratégia dele foi bastante arriscada e deu ruim. Um dos questionamentos levantados sobre a atuação do Torres na tentativa de golpe foi a sua viagem para os Estados Unidos durante a invasão dos prédios dos 3 poderes no 8 de janeiro. Depois do Lula assumir a presidência, o Torres se tornou o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Então, o fato dele não estar presente em Brasília, justo quando o quebra-quebra estourou, levantou suspeitas. O advogado do Torres tentou usar uma passagem aérea para provar que a viagem dele já estava prevista desde novembro de 2022. Esse é um e-mail da agência de turismo, dando conta da reserva em 18 de novembro de 2022. Não se trata de um documento fajuto feito por algum escritório de agência de viagem. Trata-se de um e-mail oficial da Gol, que a agência conseguiu e que trouxe, então, o bilhete de passagens. Note a data de emissão da passagem, 21 de novembro de 2022. E por que isso é relevante? Porque nesta data sequer havia qualquer cogitação em relação aos atos do 8 de janeiro. Mas deu ruim. O subprocurador-geral da República, que estava ali presente, pediu a palavra e fez o Novak admitir ao vivaço que ele não havia comprovado a veracidade do documento. O senhor me permite, presidente? Pois não. É só uma pergunta mesmo para o advogado. Pois não. O senhor conhece o comunicado da Gol de que este código que o Anderson Torres apresentou não correspondia a uma reserva na Gol, né? Não, na verdade foi juntado um ofício pela PGR que não tinha um nome. O senhor reconhece que há algum elemento nos autos que permite esta afirmação do Ministério Público? Não, o documento que nós recebemos comprova que o código era aquele que foi indicado desde o início. Mas existe o documento da Gol que diz que esse código não corresponde à reserva. Eu não apurei a veracidade. Tá. Obrigado. Em outro momento, o advogado também tomou um pito do Alexandre de Moraes ao tentar tocar um áudio do seu celular sem ter sido previamente autorizado. Mas eu peço o Vênia aqui apenas para mostrar o áudio. O secretário Anderson Torres, nesse telefonema, no sábado pela manhã, ele havia... Doutor. Pois não, ministro Alexandre. Presidente, quando o doutor Novak pediu autorização
para usar os slides, nós pedimos e conversei com os colegas da turma, todos os colegas, para remeter anteriormente para verificar se estava nos autos, o que estava, e autorizamos. Não veio no pedido esse material, então esse material não está autorizado, doutor, desculpe. A gente vai encerrar por aqui o nosso resumo do primeiro dia do julgamento, mas calma, ainda faltam 4 defesas que ficaram para amanhã, do dia 3 de setembro, no próximo bloco. Amanhã do dia 3 começou com a defesa do ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o general Augusto Heleno, representado pelo advogado Matheus Maier Milanês, carinhosamente chamado por nós de Lanches, porque ele é o advogado que pediu para o Xandão atrasar em 1 hora o interrogatório do Heleno em agosto para ter tempo de tomar café da manhã. Isso que eu estou falando, eu ia pedir a gentileza, assim, rogar essa turma, por favor, você tem que colocar um pouco mais tarde amanhã, de modo a se tornar viável. 9h02. Possível umas 10 horas. Doutor, vamos ver se nós terminamos amanhã. Daí o senhor tem quarta-feira para tomar um belo brunch. E olha, uma coisa precisa ser dita. O Lanches se demonstrou um advogado bastante organizado. A maior parte da defesa dele pode ser resumida nos slides que ele mesmo levou. O primeiro ponto levantado por ele é o de que era impossível analisar todas as provas, porque era material demais. O tal do document dump sobre o qual o Xandão já tinha falado no dia anterior. Todo o material constante nesses SharePoints ultrapassa a marca de 20 terabytes compactados, excelências. Descompactado pode chegar à marca de 70, 80 terabytes. Como, no curto espaço de tempo que esta defesa técnica teve, é possível de se analisar. Olha, eu sei que essa é uma estratégia jurídica válida, mas olhando assim de fora, tentar se defender dizendo que tem prova demais, não me parece aí uma boa estratégia. Mas vamos lá. O segundo ponto levantado é o de que o direito ao silêncio do Heleno teria sido violado pelo fato do Xandão ter feito perguntas para ele durante o interrogatório. Vou consignar as perguntas. Se o réu não responde alguma pergunta, não prevalece o indúbio pro réu? Então qual a função da consignação das perguntas, se não o constrangimento do interrogando? Ao se colocar as suas perguntas, se o interrogando não responde alguma pergunta, não estaria ele coagido a responder de certa forma? Vale lembrar aí que sim, o direito de ficar em silêncio do Heleno foi garantido. Por fim, ele tentou se defender dizendo que o general já tinha se distanciado do Bolsonaro durante a trama golpista e que a sua influência no governo já não era tão grande assim. Ninguém ouviu o velhinho, coitado. Um dos exemplos que ele usou para provar essa falta de influência do Heleno sobre o Bolsonaro foi o fato de que o Heleno queria que o Bolsonaro se vacinasse e ele não o fez. E aqui, excelências, eu coloco um ponto da caderneta, que curiosamente foi esquecido pela Polícia Federal, dessa pequena divergência entre o general Heleno e o presidente da República. Para o general Heleno, o presidente tinha que se vacinar. Isso está na sua caderneta pessoal. Era um pensamento do próprio general. E aqui, o Ministério Público tenta construir um discurso de que o presidente seria o grande aconselhador. Realmente, o general Heleno foi uma figura de destaque. O general Heleno foi uma figura política importante, tanto para a eleição quanto para o governo. Mas este afastamento é comprovado. Vale destacar aí que em nenhum momento ele negou que o próprio Bolsonaro estaria envolvido em alguma trama. Apenas que o Heleno não estava mais junto dele. A defesa do Bolsonaro que se vire. E por falar na defesa do Bolsonaro, ele foi representado pelos advogados Celso Vilardi e Paulo Bueno. A defesa do Bolsonaro repetiu a tese do document dump que já tinha sido endereçada no dia anterior pelo Xandão. Eu quero dizer a vossas excelências, com 34 anos, é a primeira vez que eu venho a uma tribuna com toda a humildade para dizer o seguinte: eu não conheço a íntegra desse processo. Eu não conheço. O conjunto da prova, eu não conheço. São bilhões de documentos. Ela também atacou a delação do Mauro Cid, que já tinha sido endereçado na defesa do Cid e pelo Gonê. A questão da delação, na verdade, eu não sei se foram 11, 15, 16 depoimentos, ministro Fux, com Vossa Excelência tinha feito a pergunta, é ele que realmente foi chamado para
para depor 11, 12, 13, 14, 15, 16 vezes. Mas nas 16 vezes ele mudou de versão diversas vezes. É engraçado perceber também que o mesmo advogado que alegou que não conhecia a íntegra do processo por ter documentos demais, depois reclama que não tinha provas. Não tem um e-mail, não tem uma comunicação, não tem uma pessoa que atrelhe o presidente ao 8 de janeiro, ao punhal, não tem nada. E como é que você sabe, hein, meu senhor, se você não leu tudo, hein? Mas quem deu um show mesmo foi outro advogado, o Paulo Bueno, que apelou pro bom e velho pânico comunista. O Código Penal soviético, é conhecida essa história na doutrina de direito penal, previa um tipo penal exatamente desta forma, atentar contra o Estado soviético. E é conhecida a história, Jimenez de Assua conta, do indivíduo que foi processado e condenado sob essa acusação simplesmente por urinar na parede do Kremlin. É o fantasma do comunismo. Depois do Bolsonaro, foi a vez da defesa do ex-ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, representado pelo advogado Andreu Fernandes Faria. O Andreu usou e abusou das citações na sua defesa. Teve Alice no País das Maravilhas. Eu lembro do Lewis Carroll, aquela famosa passagem do diálogo entre Alice e Humpty Dumpty. Diz Humpty Dumpty, aspas, quando eu uso uma palavra, ela significa exatamente aquilo que eu quero que signifique, nem mais, nem menos. A questão, e aqui é a sabedoria, a racionalidade, a lógica representada por Alice, a questão, ponderou Alice, é saber se o senhor pode fazer as palavras dizerem coisas diferentes. Teve Van Gogh. Contemplando a tela O Semeador, de Van Gogh, gosto muito. Eu compreendi que a missão do advogado é como daquele simples camponês, que anda pelo campo, semeando paz, liberdade, justiça, esperando que caia em terra boa e dê fruto. E de algum jeito que ninguém entendeu, sobrou até para a sogra dele. Eu lembro minha sogra fala às vezes assim, às vezes as palavras são como um punhal, às vezes as palavras são como uma arma, machucam, dói, né? E por que lembrei da minha querida sogra? Porque... Eu tô curioso. A sua sogra fala isso ou as palavras dela são um punhal? Não. A minha querida Dona Zilda tem um amor profundo por ela. Também vale lembrar que ele esqueceu de desligar o celular. O enxovalho da praça pública. O enxovalho... O enxovalho... Mas nem só de citações e tropeços foi feita a defesa de Paulo Sérgio Nogueira. O advogado usou todo o seu tempo para defender a tese de que o Nogueira teria tentado convencer o Bolsonaro a não dar o golpe. Ele chegou a citar o depoimento do ex-comandante da Força Aérea, o brigadeiro Batista Júnior, para embasar essa versão dos fatos. Como eu disse, essa postura era bastante conhecida de nós três. Nós três. O ministro Paulo Sérgio, eu e Freire Gomes. Eu lembro que o Paulo Sérgio, Freire Gomes e eu conversávamos mais, debatíamos mais, tentávamos demover a mais do presidente. Então, a principal testemunha de acusação, brigadeiro Batista Júnior, está dizendo que o general Paulo Sérgio estava tentando demover o presidente. No final da defesa, a ministra Carmen Lúcia fez a pergunta de $1 milhão. Demover do quê, hein, meu filho? Pudesse apenas, doutor Andreu, fazer um esclarecimento, porque Vossa Senhoria, eu copiei aqui 5 vezes, diz que o réu, neste caso, o cliente de Vossa Senhoria, aspas, estava atuando para demover o presidente da República. Demover de quê? Porque até agora todo mundo diz que ninguém pensou nada. Claro, claramente, Vossa Excelência. Demover de adotar qualquer medida de exceção. Muito obrigado. Atuou ativamente. E a prova dos autos. Obrigado. Muito obrigada. Sim, é isso mesmo que você ouviu. O advogado do Paulo Sérgio disse com todas as letras que o Bolsonaro e a sua cúpula estavam atuando para dar um golpe no Brasil. Essa afirmação caiu como uma bomba na defesa dos outros réus. E mesmo com essa bomba, o Dino não perdeu o bom humor. Ele lembrou do telefone e da sogra.
Obrigado. Muito obrigada. Não esqueça de atender o telefone, era só a sogra. E chegamos finalmente à última defesa, a do ex-ministro da Casa Civil, Walter Braga Neto, que é um bosta, representada pelo advogado José Luiz Lima. A defesa do Braga Neto se apoiou em 2 pontos principais. O primeiro, de que haviam provas demais para muito pouco tempo de análise. Sim, de novo. Nós estamos falando de quase 80 terabytes de documentos. Eu vou repetir da tribuna. 225 milhões de áudios e mensagens, ministro Luiz Fux. E o segundo ponto é o de que toda a acusação contra o Braga Neto era baseada na delação do Mauro Cid, que é um grande mentiroso. Sim, de novo. Vai se condenar uma pessoa com base em 7 versões. Isso não é prova. Isso é uma farsa. Isso é uma mentira. Uma mentira de quem não respeita ninguém, de quem não tem credibilidade. E foi isso aí, basicamente. Não teve mais nada de destaque nessa defesa. Assim, acabou o segundo dia e a primeira semana desse julgamento histórico. Esse é o resumo do que aconteceu na primeira semana do julgamento. Até aqui já deu para ver que o corpo de provas contra os réus é bastante robusto e que as defesas não conseguiram se esquivar dele. Isso leva a maioria das pessoas que acompanham o caso, independentemente do seu lado no espectro político, à conclusão de que muito provavelmente os réus vão ser condenados. Para os defensores da democracia, isso é razão para comemoração. Não por uma sanha punitivista ou por vingança, ou talvez um pouquinho por isso também, mas pelo entendimento de que punir os responsáveis é necessário para evitar que tudo isso aconteça de novo. Quem sabe não seja aí um passo, mesmo que pequeno, ainda tímido, no caminho de romper o ciclo de golpes que tanto marcou a nossa história. Continue acompanhando a gente aqui no Meteoro para saber qual foi o desfecho desse julgamento histórico na segunda semana. Vem aí! Se seus cabelos brancos